Olá! Olá, Boa boa noite. noite! Seja muito bem-vinda! Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com o Ah, convite, porque eu preciso dessa aula e dessa conversa aqui hoje. eu que te agradeço, primeiro, por ter aceitado o convite, pela sua disponibilidade. E, gente, vocês vão ouvir esse sotaque lindo que ela tem. É porque ela é lá de De Recife. Não sei se é nascida Recife. aí. Sou do interior daqui de Pernambuco. É? Moro em Recife há mais de 20 anos, é. Então, gente, olha só, se eu pegar o sotaque no meio do negócio, ninguém me condena, não, Mas hein, gente? Eu acho é lindo, é contagiante. contagiante quando você vê você tá falando. Ai, É, e aí, é o seguinte, a, a doutora Tainá, ela é especialista em direito da saúde. E ela tem um perfil incrível, que eu dei uma fuçada lá, fiquei obrigada. sabendo altas coisas, né, assim, dos seus projetos, dos seus trabalhos, e achei, assim, a sua trajetória incrível. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua história. Conta pro pessoal te conhecer, quem tá chegando aqui no perfil. Conto, sim. Olha só, Data, uma coisa interessante. Eu, como muita gente aí, quando eu me formei, direito foi minha segunda graduação, né? Eu pensei em fazer concurso público para magistratura, estava estudando, dedicada. E aí, então, conheci aqui alguns advogados e um movimento que teve por aqui por Recife e abandonei essa ideia de concurso. Eu era muito dedicada, né? Já estava Uhum. ali nas fases. Mas porque a gente tem uma ideia da advocacia no início, a gente escuta muito de falar, a advocacia não dá dinheiro, a advocacia está saturada, a advocacia. E aí eu tive contato com os advogados, eu costumo dizer que ambiência é tudo. E eu tive contato com os advogados que realmente performavam na advocacia, que vieram sem apadrinhamento, sem nada. E eu disse, é isso que eu quero. Eu gosto de ser empreendedora, eu quero advogar e eu vou prosperar nisso aí, pronto. Efetivamente, eu comecei a advogar em 2021, final de 2021. Com pouco Nossa, menos de 2 anos, eu tinha 18 processos na época, hoje eu tenho mais de 700 processos distribuídos em todo o Brasil. gente, Escritório, que sucesso! equipe, Parabéns! equipe. Agora é persistência, é você saber, você ter jogo de cintura, né, estudar sempre. E então eu fui crescendo, crescendo. O digital, para mim, é um ambiente que eu costumo dizer que quem não está no digital está deixando dinheiro na mesa também, né? A gente tem que estar no digital, é uma vitrine É. para a gente, para o nosso trabalho. Então, chega muito cliente através do digital. E hoje eu trabalho também como mentora, né, de outros advogados que querem performar na Uhum. advocacia, não só na área de direito de saúde, na verdade. Eu mentoro outras advogadas que querem ser empreendedoras, querem escalar o seu negócio, porque é um negócio, né, você tem um Sim, escritório. com certeza. Porque eu costumo dizer que a advocacia é muito democrática, né? Você pode ser uma autônoma, você pode ser aquela equipe, você pode ter um pequeno escritório, ser boutique, ter um grande escritório, querer escalar. Então, são infinitas possibilidades. É só você saber de fato aproveitar, né? E entender, ter foco. Entender o que é que você quer com foco, você chega lá. Né? Nossa, perfeito. Eu acho que realmente o direito, ele te dá todas essas possibilidades, né? Você Uhum. tem quem realmente queira ir para o lado do concurso público, ok, nada de errado com isso, É. mas para quem quer advogar, é possível sim, tem muito espaço. A gente vê que tem, pelo seguinte, eu vejo, eu atuo já há mais de 14 anos no tribunal aqui do Rio de Janeiro. E também, direito também é minha segunda graduação. Só que eu fiz direito depois de ter passado no concurso. Eu fiz um caminho Fez meio para técnico. diferente. Você foi técnica e depois fez o direito. Exatamente. Entendi. Então, só que eu era formada em jornalismo, aí entrei. É, Menina, eu era formada em rádio e TV, comunicação social. Aí, a gente, cursos irmãos. a gente tem Não é então, coincidência, né? não é coincidência. É. E aí, eu também comecei estudando para magistratura, sabe? Eu virei e falei assim, não, eu quero. Eu entrei na faculdade de Direito já com esse foco. Eu falei assim, não, eu vou fazer porque eu amei, fiquei apaixonada pelo direito, por tudo e tal. Eu falei, não, eu vou estudar para magistratura. E comecei a estudar e tal. E no meio do caminho, eu falei assim, não é bem o que eu estou querendo. Eu tenho essa veia que você está falando aí, a do empreendedorismo. Só que eu fui focando para outro lado, bem diferente, né? Lógico, de realmente advogar.
por enquanto não está no meu radar, mas eu não excluo nenhuma possibilidade. Eu acho que na vida a gente tem que estar aberta, né? Porque tudo Exatamente. pode acontecer. Mas, sabe o que acontecia? Nesses anos todos, eu tô agora, vai fazer 11 anos que eu tô atuando numa vara civil. E nesses anos todos, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma grande questão, que é o nosso tema de hoje, que é a questão das custas processuais. Que eu sei, conversando com muitos advogados, com muitos colegas de profissão, que em outros estados não é complexo como é aqui. Aqui é extremamente tranquilo. Aqui em Pernambuco, você não tem noção como é tranquilo. É mesmo. Recolhimento de custos é muito, muito Não é tranquilo. uma questão, né? Não é um problema, né? Não, de jeito nenhum, não é. Aqui no Rio isso é um problema. E Eu a sei. questão, e a questão toda é que isso traz muitas consequências para os processos e que eu resolvi adotar mesmo como uma missão eu trazer luz para esse tema e fazer com que isso deixe de ser um problema na vida dos advogados, porque é possível. Né? A gente, com conhecimento sobre o tema, entendendo as regras e utilizando a metodologia correta, dá para a gente fazer isso de um jeito simples, deixar isso de um jeito muito mais fácil e evitar essas consequências horríveis. Doutora Tainá, pra você ter uma ideia, aqui, toda vez que você faz qualquer requerimento, seja até a distribuição de uma inicial ou qualquer requerimento ao longo do processo, que você precise de fazer o recolhimento das custas, quando o advogado não se adianta nesse recolhimento ou faz esse recolhimento de forma incorreta, ele está atrasando o processo dele, em média, em 3 meses. Isso dependendo da vara em que esteja correndo o processo. Porque pode ser que seja muito mais que isso, pode ser que seja um pouco menos, mas a realidade é que no Rio, infelizmente, a gente está com pouquíssimos servidores. Isso é Servidores, uma né? realidade geral, tá? Assim, em todas as varas, em todas as comarcas, a gente está passando por isso, por essa dificuldade. E, então, esse tempo de 3 meses é uma média, mas às vezes é mais. A gente vê situações de processos que no começo já, só por conta de custos, às vezes levam mais de um ano para ter a Era isso, primeira decisão. era isso que eu queria te perguntar. Porque assim, como eu atuo com direito de saúde, os processos que a gente tem aí no Rio de Janeiro, muitos foram justiça gratuita. Então, zero problema. O primeiro problema que a gente teve aqui, que de fato a gente precisou recolher custos, eu confesso a você, que eu falei com a advogada correspondente e pedi para ela tomar a frente e resolver isso. Porque, Uhum. assim, é um trabalho, uma demora muito grande para você ficar tentando entender diante da complexidade que é, né, do que pode atrasar. Porque, assim, eu sou conhecida aqui como a rainha da diligência, de acelerar É processo. E isso aí aí. veio isso. Veio essas custas, essas danadas, essas Uhum. custas para atrasar a vida do meu cliente, porque é atrasar a vida do meu cliente, é atrasar a minha vida, é atrasar a vida do meu cliente. Então, eu confesso, Daphne, eu disse, não, quando você me convidou, a gente conversou, eu disse, olha, eu quero muito, porque eu preciso aprender muita coisa, porque eu simplesmente tive que contratar outra pessoa para resolver esse problema para mim. É isso aí. Entende? Para Isso. pensar sobre isso, para E eu, resolver. e eu tenho reparado o seguinte, que a cada dia que passa, tem mais advogados de outros estados distribuindo ações aqui no estado do Rio. Porque a internet possibilitou isso, né? Você, primeiro, os processos são totalmente eletrônicos. Até a Eletrônicos. audiência, muitas vezes, essa audiência pode até ser virtual. Na minha área, praticamente não tem instrução. Quando Praticamente é não conciliação, é online ou dispensada. tem Então, dispensada. é, Porque a prova, normalmente, a área de saúde é perícia médica, né? Não é exatamente. Prova realmente documental e perícia não médica. tem por que você ficar colhendo depoimento, né, das partes ou Exato. de prova testemunhal. Mas a questão é que, infelizmente, você vê que os advogados, então, que não são aqui do estado do Rio, ficam completamente perdidos. Os daqui do Rio já ficam perdidos mesmo, tá ok. Mas eles vão se perdendo e se achando um pouquinho e tal. Mas quem chega de outros estados e começa a distribuir ação aqui, eu vejo que assim, nossa, tem gente que telefona, que faz um balcão virtual e fala assim, Daphne, pelo amor de Deus, me dá uma luz, eu não tenho ideia de como é que eu faço isso aqui. Porque realmente eu compreendo, né, a percepção de vocês. É isso mesmo, é complicado. Eles foram empilhando
um monte de normas, uma por cima da outra, e de entendimentos, que o negócio vai ficando cada vez mais complicado. Então, realmente, para o advogado, não é fácil. Olha essa estatística. Cerca de mais ou menos 90% das guias de custas, que aqui no Rio chama GRERG, né? Cerca de 90% tem algum erro de recolhimento. Pois é, e assim, algo que era para ser tão simples, né? E de fácil correção também, porque aqui há essa facilidade, a gente percebe que essa dificuldade criada pelo próprio tribunal, que é criada pelo próprio tribunal, por óbvio, Sim. deveria, inclusive, ter aí, eu não sei como é a atuação tanto da OAB aí, para cair em cima A disso. OAB vai muito em cima disso, mas é uma questão muito Não, complexa. não Porque consegue, não né? existe, assim, muita vontade política de se modificar isso, porque teria que se modificar as leis, né? Então, é algo que envolve uma mudança estrutural muito grande, né? Então, o que eu venho trazer aqui no Help Juris, aqui no Instagram, no YouTube, é exatamente essa visão, sabe? Infelizmente, eu acho que a OAB está fazendo o que cabe a ela, está E não fazendo está tendo muito, sucesso, está né? É. batendo Porque eu não no que faço ela tem que ideia, né, da bater, atuação aí. Uhum. mas isso é algo que leva tempo, demanda tempo para isso ser corrigido. Não é algo, não é uma mudança que acontece do dia para a noite. Mas enquanto isso, o que o advogado pode fazer para evitar consequências tão ruins para os processos? Porque não é só o tempo de trâmite. Sabe o que acontece também, doutora Tainá? Infelizmente, as custas aqui estão caríssimas. É uma das mais caras do Brasil. É muito caro mesmo. Para você ter uma ideia, assim, um inventário aqui, se a pessoa tiver uns 2, 3 imóveis, mais algum dinheiro guardado e tal, é possível que as custas dela fiquem em torno de 30, 40 mil reais. Mas quantos por cento é fixado para Então, vocês? as custas aqui funcionam assim. Você tem a taxa judiciária, Isso. esse é um percentual, Uhum. que é 3% sobre o valor dos pedidos. E é o valor dos pedidos, não é o valor da causa. Esse, inclusive, é um dos erros mais Eu não comuns, tinha me atentado para isso, não. É dos é dos pedidos. pedidos. E aí, o que acontece? Quando você tem pedidos com valor econômico direto, você soma o valor desses pedidos e tira Sim. 3%. Mas muitos pedidos que não envolvem, né, um benefício econômico direto, existem outras formas de você encontrar esse valor do pedido. Isso tudo está lá no Código Tributário Estadual. Daí é que vem É tamanha no complexidade. Código Tributário Estadual que eu descubro isso. Tá, exatamente, é onde está descrito todo o regramento da taxa judiciária. Mas não é só a taxa. Além da taxa, tem diversas outras custas que você recolhe. São, assim, são valores que você recolhe por cada serviço prestado pelo judiciário, entendeu? Você tem um valor que chama atos dos escrivães, que é o valor que você paga em cada processo pelo trabalho da serventia. Aí tem lá um valor fixado para cada tipo de ação. É, Aí agora tem a gente também tem isso aqui agora. A também gente não tem isso tinha aí. antes, agora tem. Não tinha. Expedição de AR, agora tem. Aí tem É lá. isso aí. Só que é simples, porque você vai. A gente tem aqui o Sicajude, né? Que é o sistema que a gente acessa para recolhimento, ele é muito simples. Recolhimento de guia inicial, recolhimento complementar, outras guias, e lá tem a lista, é só você escolher, clicar, gerou. Só. Não, aqui é mais ou menos assim, só que bem mais complicadinho, né? Tem lá os modelos, mas os modelos vêm com muitos campos em branco, porque são campos que você vai ter que fazer a interpretação dos seus pedidos, Uhum. a adequação, o cálculo, e aí você coloca lá. Eu não cheguei nessa fase aí, porque para mim até agora foi só. Na verdade, eu nem cheguei, né? Foi a pessoa que eu contratei aí para fazer isso que fez. Então, eu não faço ideia, de fato, de Pois é. como. Eu não sabia que era o valor dos pedidos, porque realmente assim, você fala, mas não é por óbvio que seja o valor da causa o valor dos pedidos? Não, não Não, não, é bem diferente. necessariamente. Não É necessariamente. diferente. É. Quer ver, eu vou te contar uma história, você vai cair para trás. Teve uma vez que o advogado distribuiu uma ação. Era um pedido de uma rescisão de um contrato. E aí ele fazia o pedido da rescisão contratual e devolução de valores, enfim. E ele já tinha recolhido mais de 9 mil reais de custas, que já era bem alto. Só que o pedido da rescisão
ele é um pedido específico lá no Código Tributário Estadual, está lá previsto que você vai fazer o cálculo em cima do valor do contrato que você está buscando rescindir. E era um contrato de valor bem alto. E aí eu intimei para complementar 19 mil reais de custas. Além das 9 que já Ele tinha. declarou só o valor que faltava da rescisão para ser Ele só fez 9 o mil? cálculo em cima do valor da causa. Ele não considerou o pedido da rescisão do contrato, porque ele não tinha esse conhecimento. Só que aí eu fico, imagina a situação de você passou para o seu cliente que as custas naquele processo ficariam em 10 mil reais, e aí alguns dias E depois isso você que eu estou chega com a notícia pensando. Aí que ele deixa eu tem te que perguntar complementar então, mais Daphne. 19. Para a gente tem muita ação aí de TEA, certo? Sim, É ação para autorizar tratamento junto ao plano de saúde. sim. Então, como é que eu calculo de fato? Porque assim, os pedidos são várias terapias. A gente sempre bota, autorizar que o plano seja, deve autorizar aqueles tratamentos que estão no laudo. Aí se refere ao laudo. Tem lá, Sim, né? sim. Um monte de terapia. Nesse caso, Ah, como é não. que eu coloco? Nesse caso, o que acontece? Como você está pedindo a autorização de um tratamento, não vai contabilizar cada tratamento. Esse pedido da autorização de tratamento é um pedido obrigacional, tá? É a obrigação de fazer que você está Então, vocês requerendo ali consideram naquela um ação. único. Então, esse citaria um único recolhimento, que nesse caso, quando é um pedido de obrigação de fazer, que não tem conteúdo econômico direto, você recolhe uma taxa mínima por esse pedido, Não, então tá? pera, deixa eu Aí a entender. taxa mínima. Se eu Pode falar. peço, por exemplo, tem Ah, várias terapias. E eu peço, e somadas elas, eu sempre junto o orçamento inicial, que muitas vezes o plano não cumpre, então a gente junta, e um orçamento de dessas terapias por um mês de 30 mil. Mais ah, danos morais de 30 mil também. tá. Então, Aí é eu diferente. Então declaro esses você dois faz o valores, né? pedido no caso alternativo, que Hum. eles autorizem ou que eles paguem, é isso? Que eles, não, a gente pede que autorize. Esse é o pedido principal. A gente só junta o orçamento caso haja um descumprimento da liminar. Ah, Já está sim. lá. Tá, Se houver tá. descumprimento, a gente junta. Então, eu Isso não mesmo. considero esse orçamento para Não, esse não. pedido. Aí, Tá na vendo como é verdade, você diferente? considera a obrigação de fazer. Você não considera Entendi. o valor do Mais tratamento, os 30 mil dos danos morais, mais exemplo. os 30 mil dos danos morais. E você ainda vai adicionar nesse valor dos 30 mil dos danos morais o percentual de honorários que você está requerendo. Se você estiver pedindo aí a condenação em 20% de honorários, você vai fazer 30 mil mais 20% de 30 mil e aí você tira 3%. Porque ele Então, é não leva em consideração o percentual mínimo da obrigação de fazer. Eu vou levar em consideração só os não, você 30 vai mil. somar mais a Mas, taxa mínima pela obrigação de gente, fazer. É assim, ó, vou fazer essa gente, conta aqui para eu não você. sabia Você disso. tá Isso é chocada? surreal. Tô. Você tá chocada? Eu vou fazer a conta para você. Tô abrindo aqui. Deixa eu abrir aqui uma calculadora. Vamos fazer esse seu exemplo. Olha lá, 30 mil de danos morais, tá? Mais Os 20%. os 20%. Vamos lá. Que é 6 mil, dá 36 mil. 3% disso, que seria a taxa judiciária relativa a esse pedido, vai dar R$ 1.080. Só que aí você fez também o pedido da obrigação de fazer, que é autorizar os tratamentos lá que você listou. Então você vai recolher mais uma taxa mínima por esse pedido obrigacional. A taxa mínima agora em 2024 é R$ 408,35. Então você vai somar Ah, aqui então, mais esses essa taxa mínima, 408,35. ela não considera que eu já estou fazendo outro pedido. Eu ainda tenho que acrescer essa Você taxa tem mínima se eu tiver uma. que, por cada pedido sem conteúdo econômico direto, você vai recolher uma mínima por autor. Ainda tem isso. Se de repente na sua ação você tem. Olha que loucura. A outra tá ficando certa. Ai, eu tô orando que meus processos deu tudo certo aí, eu não fiz nada disso. Pois é. E deixa eu te falar uma coisa que você falou que tem muita gratuidade, né? Que é um ponto assim crítico e que a gente vê acontecer demais e que muitos advogados entram em contato desesperados. O que acontece? O fato gerador das custas é a distribuição. Então, se você entrou pedindo a gratuidade e o juiz indeferiu, não adianta pedir desistência da ação.
A gente tem norma específica aqui, que se você desiste da ação, você perde a ação e perde dinheiro, porque o seu cliente vai receber uma cartinha lá do DEGAR, que é o Departamento de Arrecadação do Tribunal, com a cobrança daquelas custas. E se ele não pagar, o nome dele vai inscrito na dívida ativa. Então, você Gente, ainda bem que eu precisa nunca de desisti de informação. nada. Você precisa dessa informação para você passar isso para o seu cliente, para ele ter a consciência de que as custas vão ficar. Ó, nesse exemplo, a gente viu só a taxa judiciária, R$ 1.488,35. Só que isso é só a taxa judiciária. Numa ação como essa que você me falou, possivelmente a gente vai ter ainda mais um adicional aí de uns 700, R$ 800. Mais ou menos. Da Tá? taxa mínima, né? Não, que Aí se eu tiver dois seriam as outras dois custas. autores, vai incidir para os dois Vai autores. incidir para os dois autores. E aí, mais as outras custas que eu estou te falando, então vamos botar aí que fique mais ou menos uns R$ 2.500 nesse caso. Mas aí, se você não tem noção de passar isso para o seu cliente, imagina o susto, doutora Tainá. O susto e a quebra da confiança, né? Porque ele falou, mas peraí, você me falou que ia ter gratuidade, não sei o quê, e parará. E a pessoa não estava preparada, às vezes está passando por uma situação difícil, né? Está ali naquele meio daquele tratamento de saúde, enfim, Exatamente, né? exatamente. Porque assim, a gente aqui trabalha com um público bem, o meu público-alvo do meu escritório. Então a gente sempre tem esse cuidado de ter essa transparência com o cliente, porque ele fala, quanto é os honorários, doutor? É X. Quanto é que eu vou gastar no processo? Então é X aqui no honorário e as taxas judiciárias a gente já passa uma prévia, com Uhum. base da ação. Mas isso, assim, a gente sempre ficou muito tranquila aí no Rio de Janeiro, como eu te falei, porque a gente tem uma advogada daí que faz isso. Então, pra gente nunca chegou a essa complexidade, porque na hora que a gente conseguiu entender a complexidade, já veio uma pessoa para fazer isso. Mas assim, é surpreendente, porque eu não imaginei que fosse tão complexo e tão, eu vou usar a palavra injusto, porque, gente, isso para mim fere diretamente o acesso à justiça. Porque uma pessoa, se ela tiver muito dinheiro, é que ela vai ter segurança de ingressar. É isso. Se não tem, se uma pessoa assim, mais ou menos, que está ali, está na dificuldade, Ela vai pensar isso vai mil limitar, vezes vai antes. pensar mil vezes. Isso é uma ferramenta aí de fechar as portas do judiciário para muita gente. É Isso muito vai, complicado. vai para além, né, do próprio tribunal. Isso a gente está falando da questão social em si, É, da função social, né? com certeza. Difícil, é complicado. É bem complicado e é uma questão realmente, é muito complexo. Uhum. E atinge diretamente não só os advogados, mas especialmente as partes. É isso que a gente está falando. Você Isso. está mexendo com o direito da pessoa de É. ingressar na justiça, né? De ter a demanda dela apreciada pelo judiciário. Mas é uma questão muito séria e que a gente vê os advogados e as partes passando muito aperto por conta disso. Então, de fato, você Difícil, viu? A advocacia aí. você ter o domínio desse assunto pode trazer muita tranquilidade para você quando você fala assim, não, olha só, esse tipo de ação é isso, isso e isso. E o melhor, doutora Tainá, é o seguinte, quando você domina o assunto, você consegue, inclusive, adequar os seus pedidos para economizar nesses valores. É isso que eu Tá? ia te perguntar, porque aí a Porque gente tem que ter. tudo é Eu uma trabalho com questão de estratégia, então tem que ter interpretação. estratégia. Exatamente. Tem que Você ter tem que estratégia ter para tudo. estratégia. Tem que ter estratégia. E isso é Uhum. possível. Eu tenho, né, um curso online para advogados que se chama Método Help Juris. E os meus alunos, eu tive até a situação de uma aluna recente que ela conseguiu economizar R$ 2.000 de taxa judiciária para o cliente dela. É bem Conhecendo o significativo. assunto e fazendo a adequação dos pedidos dele. Adequação, né? Ou seja, porque ela estava pedindo a mesma coisa, só que só por ela mudar a forma de Mudar o falar, termo. Uhum. mudar os termos, exatamente, você consegue fazer com que você não tenha margem para interpretação. Entendeu? Você faz com que o servidor que vai fazer aquela conferência de custas, ele tenha exatamente a mesma interpretação que você quer dar para aquele pedido. Né? Então, isso já evita muitos problemas e evita cobranças que não sejam
ali além do necessário, além do que, né, Uhum. do que você deveria só pagar naquele caso, né? E além disso, a gente ainda tem uma questão aqui no Rio que também pega bastante, que é quem faz o recolhimento a maior, que às vezes a pessoa, né, fica com receio de recolher errado e acaba recolhendo, vou recolher mais para não correr o risco de recolher errado e tal. Só que o pedido de restituição das custas aqui, você vai fazer tipo um processo administrativo lá no setor específico para isso, né? Você tem como fazer esse requerimento todo online, mas, infelizmente, parece que só a primeira análise atualmente está levando cerca de um ano. E para a restituição mesmo desse valor, o pessoal está me contando que leva em 2 anos ou mais. Então, também é um É baita de um muito problema. tempo. É muito tempo, porque é um setor pequeno, eu imagino que sejam assim, muito poucos servidores ali, né? E é uma situação que acontece bastante, né? Porque o advogado fica extremamente confuso com E toda quem é de essa fora é surpreendido, miscelânea, né? né? E É. aí ele fala assim, não, vou recolher a mais e a gente garante isso aqui. Só que aí tem esse problema depois do recolhimento a maior das custas, né? Mas, Entendi. gente, se vocês estão nos ouvindo, estão no Rio, ficaram desesperados, calma. Antes que vocês Conta, fiquem eu já vou pedir para desesperados. contratar para fazer inscrição no seu curso, porque é assim, é algo que a gente não pode errar, porque muitas vezes assim, até o próprio advogado do Estado, a gente não, que atua, que é daí, não pode errar, porque Não isso pode. perde completamente a credibilidade junto com o cliente, entendeu? Da seriedade da sua atuação e é seu nome que está envolvido. Um erro desse não é um errinho bobo, né? Quando a gente fala de dinheiro, qualquer centavo a mais, qualquer centavo a menos, é uma responsabilidade muito grande pra gente, né? Muito, muito. Mas você sabe que eu estou fazendo um trabalho de formiguinha aqui. Porque apesar disso tudo que eu estou te contando, doutora, infelizmente os advogados ainda não percebem isso como um grande problema. Eles ainda Pois é. enxergam como uma questão como se fosse assim mesmo, sabe? Isso é complicado, atrasa meu processo, mas é assim mesmo. É algo que eu não tenho ingerência. É Só que aí que não vem o é, gente. diferencial, né, de quem se preocupa com isso. Esse é o Sai na frente. diferencial. É. Eu vi um conteúdo seu que eu acho que assim cai como luva nisso que a gente está conversando. E você estava dizendo o seguinte, que você não entendia que os advogados estavam super antenados em aprender a prospectar clientes, a aprender como divulgar o seu conteúdo na internet, a estar nas redes sociais, mas não queriam se dedicar e aprender sobre gestão, por exemplo, sobre a administração do seu escritório, que é o seu negócio, que é o seu empreendimento. E é a mesmíssima coisa. O advogado está super preocupado, com toda a razão, ele reclama o tempo todo, com toda a razão, da morosidade, do quanto os processos estão atrasando. Só que ele não percebe que tem essa questão, que são as custas, que são tidas aqui no Rio como um mero detalhe, mas não é. É um dos graves problemas que levam à morosidade aqui do Rio. E assim, Daphne, você fala isso, e é exatamente, veja, quando você me fala isso, quando eu sou uma advogada empreendedora, então isso para mim não é detalhe. Isso para mim é muito sério que a gente está conversando aqui, certo? Porque o cliente ele quer, quanto mais célere, quanto mais rápido você termina esse processo, né, mais ele vai ficar satisfeito. E o que eu vejo aí, eu vou fazer tipo, até uma analogia com o que você está falando agora, né? Por exemplo, eu vejo assim, alguns advogados entram em contato e falam, doutora, como é que eu faço? Porque meu processo não está andando, saiu a liminar, e a liminar não, e não foi cumprida, não, não, não. Eu disse, tá, deixa eu dar uma olhada no seu processo para ver como é que eu posso te ajudar. Quando eu vou ver, a pessoa está só peticionando, tipo, várias petições de descumprimento. Eu faço, com quem você falou na vara? Na diretoria, sim, nos lugares que tem que ir. Que são, aqui não, a gente agora unificou e está só na vara, mas eram vários lugares. A depender do comando que você quiser estar no sistema, você tem que ir no local. Entendi. Precisa ir lá e tem que falar com quem? Não, falei na vara, falei assim, petição não impulsiona processo, muito pelo contrário, está tumultuando o processo. Então, é a mesma coisa, quando você não para pensar nas custas, e um despachozinho que diz complementar a custa disso aqui, aí é mais não sei quantos dias para fazer. Exatamente. Até que o processo, fim de o prazo, fique concluído para poder voltar para a caixa do juiz, que as pessoas não entendem dessa parte do sistema. Que Uhum.
para entrar na caixa do juiz, tem que finalizar o expediente aqui, depois do expediente, aí o servidor dá um comando, e para ter a intimação, para mandar para o CEMAN, Central de Mandados, tudo isso é tempo. E é burrice você não se preocupar. Aqui a gente tem pessoas contratadas no escritório só para agilizar isso. Perfeito. E tem que Perfeito. pensar dessa Não é à forma. toa que você, em 2 anos, está alcançando esse sucesso. Parabéns. Com Obrigada. certeza, você é uma profissional muito diferenciada, tá? E eu acho que isso aí é o que os advogados precisam perceber. Gente, se vocês querem ser uma advogada, um advogado de sucesso, assim como a doutora Tainá, que está aqui hoje com a gente, dedicando esse Obrigada. tempinho dela, que eu agradeço demais, de coração, de você ter topado estar aqui com a gente. É isso, gente, é você ter essa percepção de como você pode atuar para fazer com que o andamento do seu processo seja mais célere. Tem algo que eu mostro nas minhas aulas, inclusive, deixa eu te fazer um convite aqui, um convite para quem tá na live escutando a gente. Exatamente essa semana, eu estou fazendo um evento gratuito e online que se chama Imersão Jurídica Dominando as Custas do TJRJ. São 3 aulas em que eu explico, né? Te dou já o primeiro passo a passo de como é que funcionam as custas e de todo o impacto que isso está trazendo para os seus processos. E lá eu mostro o ciclo vicioso e o ciclo virtuoso dos processos. E tem muito a ver com isso que você estava... Eu vou me inscrever. Então, Eu pode, vou. ó. Inclusive, gente, quem quiser participar, comenta para mim aqui embaixo aula, que eu mando o link para vocês, tá? É Eu posso gratuito, são 3 comentar já aulas. também. Eu vou Você deixar pode comentado o meu. Porque isso. eu Que quero. aí a gente vai te enviar o link, tá? As 2 primeiras aulas já estão no ar. Você já pode assistir. E a terceira aula vai ao ar amanhã. 8 horas da manhã a gente vai estar lá no YouTube. E aí você vai começar a entender essa complexidade, essa miscelânea toda aqui e ver que isso pode ser um grande diferencial para a sua atuação aqui no estado do Rio de Com Janeiro. certeza. Mas aí, voltando à história, né, do nosso ciclo vicioso e virtuoso, é exatamente isso que você estava falando. Toda vez que o advogado, por exemplo, ele faz um requerimento, suponhamos que uma citação voltou negativa. E aí você vai fazer o requerimento de uma nova citação num endereço diferente. Só que essa citação tem que recolher as custas dessa nova citação. E aí o advogado, o que muitas vezes faz? Ele faz a petição com o requerimento e não recolhe. Então, quando chega na vez do processo dele ser processado pela serventia para certificar e abrir para a conclusão do juiz, o servidor olha que está faltando as custas. E aí intima ele para fazer o recolhimento. Então, E aí passa o prazo volta o todo de processo. novo. Começa tudo de... Normalmente aqui 15 dias, né? Que vocês dão. Quantos dias vocês dão para recolhimento novamente? Ó, o prazo para você complementar é de 5 dias. Só que aí, quando você faz a intimação eletrônica, o advogado tem 10 dias para abrir a intimação. É isso justamente isso que eu ia te perguntar, que no final das contas são 15, Tem né? 10 dias Tem só os para abrir. 5 Aí ele e os abriu, 10 do sistema. 15 dias. exatamente. Então. 15 dias. E até que o cartório consiga chegar de novo no seu processo para poder ver a petição que você juntou agora, as custas recolhidas, lá se foi mais uns 2 meses. Por isso que eu falo que a média é mais ou menos uns 3 meses. E aí, quando ele chegou lá, se você ainda, quando recolheu errado, volta de novo. Volta de novo. Ele vai te intimar para complementar o que ficou faltando. Ô, Dato, mas não existe um setor específico que o advogado possa ligar para se informar, não, né? Existe É um na setor. sorte, é na vida. Existe um setor, é o setor de custas. Tem até um telefone, chama Disque Custas. Eles atendem também por e-mail, por telefone, mas eles dão informações, assim, só amplas, genéricas. Eles não dão informação caso a caso para os processos, né? Eles até deixam isso claro. Eu já liguei para lá muitas vezes até para testar isso, para conseguir entender como é que era, né? Para o Olha só. advogado ter que ligar para lá. E Então, Daphne, deixa eu terminar de falar. Que deu informação importante aqui do doutor Adérito, que falou que esse prazo de 10 dias vai acabar em 1º de agosto. Para o sistema tomar ciência, ainda tem isso. Mas termina de falar. Depois a gente comenta sobre isso. De qualquer forma, né, o maior problema é o tempo de processamento lá dentro do cartório. É a maior questão. Mesmo que a gente não tenha esses 10 dias aí para contabilizar, a gente tem o tempo
do volume enorme de processos até você conseguir de novo estar naquela ação, né? Entendi. Então, como eu disse, aí se você, né, fica, o seu processo vai e volta, é o que eu chamo do ciclo vicioso, porque você não consegue ter efetivamente aquela medida que você precisa, porque o seu processo fica indo e voltando pela questão das custas. E outra questão, né? Por exemplo, lá no meu escritório é um volume muito grande, a gente está sempre acompanhando. Se você não ficar de olho naquela ação, você só vai ver quando sair o despacho de intimação. E aí já se passaram E um aí bom tempo, né? E aí já se passou um bom tempo. É, Exatamente. E às vezes, se você tem um escritório maior que tem muitas ações, é difícil até você é ficar difícil. exatamente acompanhando 800 ações, né, diariamente. Enfim, é até inviável. Mas então, por isso é tão importante você já ter esse conhecimento, porque você vai peticionar de forma certeira todas as vezes que você fizer um requerimento. Você sabe como identificar que aquele requerimento gera um recolhimento. Você já se adianta, recolhe. Ele está correto? Quando a serventia chegou na sua petição, ela vê que está tudo certinho, certifica, abre para o juiz. O E juiz aí sim. decide e volta para ser cumprido. É o ciclo virtuoso em que você Uhum. não está perdendo tempo nenhum. E é possível, doutora Tainá, isso eu digo de toda a minha experiência, de todos esses anos, de ver esses processos diariamente. São centenas de processos que passam por mim todos os dias. E eu posso te afirmar com muita certeza que quando você domina as custas, é possível você acelerar suas ações em pelo menos 12 meses. Nessas ações que você faz recolhimento de Isso me custas. interessa. Isso é bom. Não é? Realmente Eu, faz eu, diferença. eu vou te contar a história de um aluno meu que ele atua muito em inventários. E inventário, já naturalmente, é Já uma é ação mais complicado. demorada, mais complicada. Só que tem situações, por exemplo, se você tem um arrolamento, que as partes todas são capazes e que elas estão de acordo, em tese, você não tem ali muitas questões, muitos problemas. E ele disse que ele não tinha, né, esse conhecimento de custas antes, não só a questão das custas, mas também, né, de toda a documentação que ele tinha que juntar e tal, que também é algo que eu menciono bastante lá no curso. No curso. E aí ele falou, Daphne, antes um inventário simples meu, que assim, que não tinha muito problema, eu levava 3, 4 anos para conseguir finalizar. E agora eu estou conseguindo finalizar esse inventário, ele está pronto para homologação da partilha em 6 meses. Excelente. Então, É excelente essa redução de tempo tempo aí. incrível. O pessoal que tá ouvindo a gente, se vocês duvidam disso, vai ouvir. Eu entrevisto todos esses alunos lá no YouTube. Tem os vídeos, tá? Tem uma playlist, chama Bate-Papo com o Doutor. Vai lá no canal do Help Júris e dá uma olhada no impacto que tem você dominar as custas aqui no Rio, para o tempo de trâmite dos processos e também para a relação com os clientes, que é dessa questão que a gente estava falando, de você ter confiança para falar. Esse meu aluno, que é o doutor Ítalo, ele não é daqui do Rio. Ele veio para cá, ele é de Minas, atuou muito tempo em São Paulo e quando ele chegou aqui, ele ficou desesperado. Ele falou assim, gente, não pode, isso aqui não estou me encontrando. E ele fala assim, Daphne, quando me perguntavam, e quanto vai ficar o processo, doutor? Ele falou que gelava, né? Congelava e falava assim, ai meu Deus, e agora? Ele falou, ó, deve ficar mais ou menos uns 8% da ação. Mas pode ser que seja mais, mas pode ser que seja menos. É melhor juntar para mais, né? Para surpreender, para assim, ó, foi menos. Olha, E doutor, muito obrigada. Deus jeitinho. é tão importante, né? A gente sabe que é tão importante você falar disso já no primeiro atendimento, É. que eu trouxe lá no curso um bônus super especial de alguém que você conhece e que você também admira muito, que é a doutora Alessandra Lorenzon, Ah, que é ela faz maravilhosa, toda a gestão do meu escritório aqui, é não é? maravilhosa. Lê, É é, maravilhosa. E ela é. trouxe Ó, um bônus pra gente, ó, deu até agora coraçãozinho. vai sozinha. Ela trouxe um bônus pra gente, que é o atendimento de alta performance, que é o quê? Todo o passo a passo, item por item, do que você tem que fazer lá já no seu primeiro atendimento e a importância de você já inserir essa informação sobre as custas. Enquanto vai ficar, você já informar para o cliente essa questão que aqui é tão importante da gratuidade de justiça, que se for indeferida, você vai continuar devendo, não adianta desistir da ação.
poder dar essa previsão para o seu cliente. Então, Isso pega o advogado, viu? No poder de legislação. não Que pega. aqui, se não houve a citação, se não houve nem despacho, Aqui tem norma desiste. específica para isso. Tem um artigo da lei de custas, né? Que a nossa lei de custas aqui é a lei 3350 de 99. Então, o artigo 20 dessa lei fala disso, que não exime o requerente das custas a desistência em qualquer que seja a fase da ação, mesmo que o réu não seja citado. E, então, é muito complicado. Existe entendimento até do STJ de que, não havendo citação, a parte deve ser eximida das custas, só que ele fala de uma forma que aqui no Rio, como é que eles fazem interpretação? Eles colocam isso só para taxa judiciária, mas as outras custas, assim, são cobradas. Mas mesmo assim, Entendi. para você ter isenção da taxa judiciária, não pode ter sido desistência, tem que ser o cancelamento da distribuição, que são coisas diferentes. E como Quando você é que eu consigo esse cancelamento? É só não recolher? boa, essa é uma dica de ouro para quem está aqui. Anota isso aí, gente. Qual a diferença de cancelamento para desistência? Vamos lá. Você entrou com uma ação, suponhamos, pediu gratuidade e ela foi indeferida, tá? Aí você vai ser intimado, então, para recolher as custas. Você tem um prazo, normalmente o juiz dá um prazo de 15 dias. Se você, dentro desse prazo, não recolher, a sua ação vai ser cancelada. Mas se o juiz indeferiu a gratuidade e você entra com uma petição requerendo a desistência da ação, então ele vai dar uma sentença homologando essa desistência e extinguindo o processo em resolução do mérito. Pronto, já amei Entendeu? essa live só por essa dica. É isso, gente. Indeferiu, esquece a ação, deixa morrer ali no prazo Porque e não aí, peticiona o nada. que vai acontecer é que você vai dever as custas, mas não vai dever a taxa judiciária. Mas eu Entendi. sempre digo mais uma dica de ouro, gente, que é a seguinte. Em última análise, as custas processuais é mais uma lei, é mais uma norma, e que vai ser aplicada e interpretada pelo juiz de acordo com o caso concreto, tá? Então, se você Entendi. tem uma situação de custas muito altas e que a pessoa, por exemplo, principalmente na sua situação, que são tratamentos de saúde e tudo mais, vale muito a pena você peticionar, explicando a situação, de repente ir despachar com o juiz e pedindo para ele a isenção dessas custas no caso de um cancelamento, Entendi. tá? Mesmo que de Uhum. repente tenha entendido pelos documentos que você juntou que aquela parte não era hipossuficiente, eu acho que vale a pena, porque a gente vê que em muitos casos o juiz defere essa isenção. Só que aí é caso a caso e vai depender do entendimento do juiz. Então não tem como afirmar que isso vá ser deferido por ele, né? Porque cada juiz vai aplicar o seu próprio entendimento. Mas dominar esse assunto aqui é poder, É né? poder. Conhecimento. Exatamente. Então, é muito importante. E, inclusive, lá na imersão, vocês vão ter acesso, hein, gente? Ó, comenta a aula aí, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de tudo que eu estou entregando lá para vocês, tá? Que é o seguinte, na aula 2, eu mostro os 3 pilares do método Help Juris, que é o método que eu criei para mim, né? Trabalhando com essa questão das custas há tantos anos. Eu falei assim, só para vocês entenderem um pouco, né? Eu faço a outra ponta do advogado. Eu faço o quê? A conferência. Chega para mim essas custas e eu tenho que conferir se está tudo correto, né? Então, para eu conferir, eu tenho que entender profundamente aquelas normas. Senão, não tem como saber se aquilo está certo ou não. E a minha dificuldade é a mesma do advogado, tendo que entender essa miscelânea toda. Então, ao longo do tempo, eu falei, gente, não dá para ser assim, não. Eu tenho que arrumar um jeito de fazer isso mais fácil. Não dá para eu ficar perdida aqui nesse monte de normas, em centenas de modelos, são centenas de modelos de greve. Centenas. Então, realmente é algo que eu falei assim, não, eu tenho que ter um jeito para isso. Eu vou criar um método aqui para mim, para eu fazer isso de uma forma muito mais simples. E aí eu fui criando aos poucos, eu criei uns mnemônicos, umas regrinhas, e aí com aquilo eu fui conseguindo aplicar e fui chegando no que hoje é o método Help Juris, né? E aí eu dou lá na aula 2 os 3 pilares desse método Help Juris. E um deles é a cereja do bolo, que não tem em lugar nenhum. E que eu falo, advogado, advogada, isso aqui faz toda a diferença, que é você aprender a justificar
às custas que você recolheu. Por quê? Olha o que eu acabei de contar, que para o servidor é tão difícil quanto é para o advogado. Então, o que é mais comum? É você ter um servidor que não é especialista em custos processuais e que ele pode errar, assim como o advogado erra. Só que para a gente tem uma coisa que pesa muito, que é o seguinte: a gente tem a obrigação funcional de fazer aquela conferência de forma correta, sob pena de estar cometendo falta funcional grave. E se a gente cobra a menor, a gente vira devedor solidário daquela dívida. Nossa. Então, o que você acha? Se o servidor estiver na dúvida, ele vai te cobrar a mais ou a menos? A menos, né? A mais, né? Porque senão ele Não, vira devedor cada solidário mais. junto com você. Eu fiz o cálculo errado. Senão, aí, Senão ele é que vai dever isso, a mais. Pra você então, pagar e quando não só. você justifica que você Menina, põe agora lá que caiu a ficha disso. um parágrafo, é uma coisa simples, mas você vira e fala assim: olha, eu recolhi Mas a taxa espera, porque. judiciária. Não, porque isso é muito sério, você dá esse. Porque... Então, assim, a probabilidade de ter a custa sendo cobrada a mais é muito maior, porque Muito servidor maior. nenhum vai querer correr esse risco. Por isso é tão Entendi. importante que o advogado saiba disso. Ele precisa saber para aplicar e para justificar. Porque a hora que ele põe lá um parágrafo dizendo assim: olha só, eu recolhi 3% do valor da minha. Vamos usar aquele exemplo que a gente usou seu. A taxa judiciária foi recolhida em razão de 3% dos danos morais, mais honorários, e uma taxa mínima pelo pedido obrigacional. É essa frase. Pronto. Você justificou. E você já deu o parâmetro para o servidor que faz a conferência. Ele olha e fala: Entendi. ah, tá, entendi. Foi isso que você fez. Realmente, bate com o que está aqui no modelo. Tá ok, tá certo. E numa eventual divergência, esse seu argumento já vai para o juiz. E o juiz é que vai bater o martelo quem está certo. Se é você ou se é o servidor que fez a certidão, que está dizendo que não. Entendi. Entendeu? E ainda tem esse tempo, né? Que corre o risco aí de ter que o juiz dirimir esse problema aí de, você que tá certo é o servidor que tá certo. Demora mais. Mas aí, normalmente, o processo já vai para a conclusão, né? Para ter o CITES, para ter a análise da liminar e tudo. E aí, em conjunto, vai ser analisada essa questão também. Então, quando o advogado se adianta, pelo menos ele evita, né, de ser uma conclusão a mais. Ele aproveita, pelo menos, que o seu processo já está indo para análise, e aí vai ser analisado isso também, né? Entendi. Então, só nisso já é uma economia grande de tempo. Faz toda a Então, gente, diferença. Eu já vou me inscrever no seu curso também. Não é só no gratuito do vamos dia. embora, partiu, É, tá? Então, bom, gente, sim. é muito mais, as custas aqui, vai muito além da questão só do valor. Tem a ver com o seu processo, com o trâmite do seu processo. E com a Porque excelência implica da prestação do seu serviço, né? na excelência da prestação do serviço. Exatamente isso. Se você fizer um cálculo, olha isso, doutora Tainá, esse aqui é para arrematar de vez, hein? Olha só. Suponhamos que você tem uma ação em que você vai receber 10 mil reais de honorários, tá? Essa ação tramitar durante 3 anos, que é uma média, tá? O CNJ publicou recentemente a média de trâmite processual em todos os tribunais estaduais. E, infelizmente, o Tribunal do Rio é o mais moroso. Ele ganhou. Ele está no top 1. E a média aqui é 3 anos e 9 meses. Caramba, Suponhamos muito tempo. que essa sua ação, que você vai receber 10 mil reais, tramite por 3 anos. Se você dividir esse valor por 36 meses, que você trabalhou, que você teve que acompanhar o processo, peticionar, atender o cliente, enfim, né? Todo o trabalho que você sabe que você tem advogado Quantos durante, né? centavos eu vou levar aí por. R$ 277 e não sei quantos centavos por mês. É esse que vai ser a sua remuneração nesse processo. Agora, se você conseguir economizar pelo menos 12 meses, esse valor já vai para 416,66. Isso significa 50% a mais. Por 12 meses. 50% a mais. Então, Muita diferença. doutora, se você está me ouvindo, e se para você não é importante ganhar 50% a mais, aí eu não tenho mais argumentos com você. Já É.
Não tem mais o que falar. Eu, ó, quando eu falo em dinheiro, meu olho brilha. Eu amo fazer dinheiro, amo. Tô no meu propósito de vida, que é trabalhar com direito de saúde, e a consequência disso é receber, ganhar, fazer muito dinheiro. Então, pra mim, isso aí faz muita diferença. Faz muita diferença. É. Ó, então, gente, vocês estão convidadíssimas para a imersão, tá? Ela vai ficar disponível por pouquíssimo tempo, tá, gente? É só até domingo. Só tem como assistir as aulas até domingo. Se você, de repente, tá pegando essa live aqui gravada, porque vai ficar gravada, na bio tá o link para você acessar. Você entra lá, pelo linkzinho na bio, você já vai ser direcionado para as aulas da imersão, tá bom? Então, não percam essa oportunidade. Eu vou Eu estar vou esperando fazer. isso. E quem quiser, digita a aula aqui que o link vai lá pro seu direct, tá bom? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá. De tudo isso que você ouviu, você quer me perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que tenha ficado assim? Olha, eu tenho várias dúvidas, mas que eu vou tirar no curso, Ah, nas aulas que a gente vai nossa! assistir. É, vou sim, porque tem muita coisa assim, muitos detalhes importantes que pra mim são importantes, e aí eu vou dar uma revisada nos meus processos daí pra levar Perfeito. essas dúvidas pra você, de verdade. Vou dar Imagina, uma analisada em tudo. vai ser um prazer te receber, tá? Vai ser. Você pode ter certeza que o que eu ensino lá vai muito além de custas. Tem a ver com o Já percebi processo, isso. né? É, Então, é algo para agregar muito aí na atuação dos advogados que tem processo aqui no estado do Rio, porque a gente sabe que, infelizmente, essa é uma questão que eu desejo, do fundo do meu coração, que isso realmente modifique. Porque eu, enquanto cidadã, também não concordo. Também não acho justo. mas eu acho assim, a gente faz paralelo a isso que não concorda, mas para que seja Exatamente. efetiva, tem que agir. Se ficar reclamando, não vai resolver o problema, vai? Não Não vai, vai. Então, não vai. tem que Eu buscar acho que assim, soluções. a gente deixa a questão institucional para a OAB, que está É. trabalhando nisso com afinco, eles estão Uhum. mesmo. Então, eu acho que os frutos disso vão vir, uma hora vai chegar, né? Isso. Mas até lá não dá para ficar ganhando 50% menos, Tem que fazer seu concorda? curso, que eu Então, vou fazer. Levar a equipe toda lá fazer seu curso. tá certo. E ó, eu quero te agradecer demais, Eu mais que uma vez, agradeço o convite. tá? É sempre uma E honra poder aprender e aprender com mulheres inteligentes como você, assim, visionárias e que conseguem enxergar além. Eu que agradeço o convite. obrigada, obrigada. Fiquei apaixonada no seu perfil, fiquei apaixonada no seu trabalho. Muito sucesso. Tenho certeza que você Pra está gente. começando, que vai vir aí muita coisa maravilhosa para você na sua carreira. Eu tenho certeza absoluta disso, porque a sua visão é diferenciada. Inclusive, minha Nada filial aí, no Rio de Janeiro. É, boa, é. boa. Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma foto para a gente poder depois Vamos. publicar? Certo. Tá. Você Eu tira e te... passa, né? Deixa eu tirar. Eu vou tirar esse fone. Então Não, vai. se eu tirar o fone, eu não vou escutar. Vou botar aqui, senão eu não vou saber quando tu falar comigo. Bota assim. Pronto. Foi. Oi? Foi Pronto. linda. Depois eu vou postar nos stories. Faça Obrigada. assim. Um beijo, gente. Obrigada a Muito você. obrigada a todos que estiveram aqui presentes, tá? Obrigada mesmo pelo Obrigada tempo. a todos. Um beijo. Tchau, boa noite. Tchau.